Aí vem as fontes heterônomas. Aqui vem uma situação mais interessante, né? Vejam lá. Estas são provenientes de terceiros, estranhos à própria relação de emprego, aí amplie, coloque aí relações de trabalho, geralmente o Estado ou do empregador unilateralmente. Com base nisso, eu já vou pular aqui para esse item aqui, mas eu volto daqui a pouco. Olha o que eu estou dizendo aqui no final. São as provenientes de terceiros, estranhos à relação de emprego, geralmente o Estado, correto? Geralmente o Estado, ou do empregador unilateralmente. E aí eu faço a pergunta para vocês. O regulamento de empresa é fonte... Faltou um L aqui, tá? Perdão. O regulamento de empresa é fonte formal autônoma ou heterônoma? Aí, meus amigos, o que que acontece? Eu já vi, tá? Algumas obras, né? Assim, claro que a gente não está falando de atores renomados no âmbito do direito do trabalho, que dizem que regulamento de empresa não é fonte. Tá errado. Para você ter ideia que é fonte, o próprio TST, em 2 súmulas, nós vamos falar isso no princípio da condição mais benéfica, ele reconhece regulamento de empresa, regulamento de estudo na empresa. As súmulas 51 e 288 do TST. Uma fala, né, sobre condições previstas em regulamento e a outra fala sobre questões de aposentadoria. Ok? Então, olha só, para pensar. O regulamento, ele é fonte de direitos e obrigações? Imagina que lá na sua empresa tem um regulamento que diz o seguinte: as mulheres não podem trabalhar de rasteirinha, beleza? E os homens não podem trabalhar, né, de camiseta, tranquilo? Aí você chega na empresa de camiseta. O que o empregador vai fazer? Ou ainda, ele vai dizer para você, você está sendo indisciplinado ou insubordinado? Essa diferença é importantíssima, gente. Importantíssima. Não é, Luiz? Indisciplinado. Porque insubordinado é quando eu descumpro uma ordem o quê? Específica, pessoal e direta. Já indisciplina é quando eu descumpro uma ordem geral, imposta para todos indistintamente. Em razão da sua indisciplina, ele, pelo seu poder punitivo, lhe aplicará uma advertência, que é razoável. É razoável. Ah, vou mandar embora para justa causa que ele veio camiseta. Oi? Né? Aí não é razoável, vai anular na justiça do trabalho. Mas uma advertência é razoável? É razoável. Ok? Então veja, ele está te aplicando uma penalidade por quê? Porque descumpriu uma norma. Se eu descumprir uma norma, então é indiscutível que o regulamento de empresa é fonte de direitos e obrigações. Agora, o que cabe decidir, e essa ideia aqui, ela foi balizada inicialmente pela já citada Alice Monteiro de Barros. E hoje a doutrina abraça essa ideia, inclusive o próprio TST. Que é o seguinte: o regulamento de empresa ele é fonte formal autônoma quando tem a participação do sindicato. E é fonte formal heterônoma quando é estabelecido unilateralmente pelo empregador. É assim que você vai levar para a prova a ideia. Regulamento de empresa é fonte formal? É. Ponto. Agora vamos decidir: autônomo ou heterônoma? E aí, me ajudem, me ajudem. Será autônoma quando? Quando houver participação, não é isso? De outros atores. E será heterônomo quando? Não, quando ele é imposto unilateralmente pelo empregador. É. Perfeito? Deu para perceber a diferença? Tranquilo? Maravilha. Aí voltando, vamos citar alguns exemplos, né, de fontes formais heterônomas. A Constituição Federal é a principal fonte estatal por excelência, ou melhor, é a fonte estatal por excelência. A Constituição é importante para o direito de trabalho? É ou não é? É, senhores? Me deem exemplo, então, da importância da Constituição Federal para o direito de trabalho. Artigo 7º. Só o artigo 7º, Luiz? Eu já começo no artigo 1º. Um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é a dignidade da pessoa humana, está no artigo 1º, inciso 3º. E vou além.
o inciso 5, que diz valores sociais do trabalho. Então você tem, logo no artigo 1º, os incisos 3 e 5, extrema importância, não é isso? Além do artigo 3º, aí nós vamos, obviamente, ao artigo 6º, direitos sociais, direito de positivação, não é isso? Temos o artigo 7º e outros artigos mais. Lá na ordem econômica, por exemplo, o artigo 173, que versa sobre a busca do pleno emprego. Então vejam, na própria Constituição Federal nós temos irradiando no texto várias normas que dispõem sobre o direito do trabalho. Ok, gente? Por isso ela é a principal fonte, né? A fonte estatal por excelência. Na verdade, sim, a fonte formal heterônoma por excelência é a lei. Só que efetivamente nós estamos falando aqui da Constituição, que é a lei das leis. Não é isso? Daí, o direito do trabalho também sofre uma constitucionalização, como todo e qualquer outro ramo do direito. Hoje a gente pensa em direito constitucional do trabalho, não simplesmente direito do trabalho, né? É a interpretação constitucional que vai, na verdade, norteando toda a aplicação das normas laborais. As espécies normativas infraconstitucionais, que estão lá no artigo 59 da nossa Carta Magna, chamadas de espécies normativas primárias. Lá nós temos leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, não é isso? Medidas provisórias. Todas elas também são fontes heterônomas. Tratados internacionais, aqui tem uma especificação, que disponham sobre direitos sociais trabalhistas e ratificados pelo Brasil. Vejam, vocês sabem que os tratados sobre direitos humanos, a depender, ele vai ter status constitucional, não é isso? Ou status supralegal. O que é determinante para tanto? Douglas, né? Supralegal não fosse submetido ao fórum, né? Isso. É Douglas, não é isso? Então, olha só. Aqui você tem a Constituição Federal e abaixo dela as normas infra, não é isso? Beleza. O que o Supremo Tribunal Federal fez em decorrência, né, do Pacto de São José da Costa Rica, do Pacto de Direitos Civis e Políticos? Em 2008, proferiu uma decisão dizendo o seguinte, que todo e qualquer tratado sobre direitos humanos, tendo em vista aquela cláusula de abertura lá do artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal, que diz, né, que os direitos expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes tratados que o Brasil seja parte. Ele fez aqui uma intermediação e colocou esses tratados como norma supralegal, ou seja, acima das demais leis, mas abaixo da Constituição Federal. O que significa isso? Simples. Tratados ou convenções sobre direitos humanos, se forem aprovados pelo rito das emendas constitucionais, terão status constitucional. Se não forem aprovados pelo rito das emendas constitucionais, terão status supralegal. E geram o quê? Efeito paralisante com relação às normas que abaixo dele estejam. Por isso, hoje, você consegue entender a redação da súmula vinculante número 25 do Supremo, que diz: é ilícita a prisão do depositário infiel. Ele diz é inconstitucional? Não, ele diz o quê? É ilícito. Por que você está falando isso, Fagner? Porque olha aqui, os tratados internacionais que dispõem sobre direitos sociais trabalhistas ratificados pelo Brasil, ok? Qual o status que eles vão ter? Status de norma constitucional ou status de norma supralegal? Vai depender. Vai depender da forma como ele é o quê? Aprovado. Tá claro, gente? Sim ou não, gente? Sim. Beleza? Outro, atos normativos do poder público, decretos, portarias, instruções normativas, provimentos. Nós vamos falar aqui, né, de instrução normativa, falar de periculosidade, de insalubridade, quando falarmos segurança, né, e medicina do trabalho, ok? Tudo isso é fonte. Eu não sei se vocês lembram, né, quando entrou em vigor a lei do aviso prévio proporcional, houve uma certa controvérsia sobre efetivamente o que é a proporcionalidade, não é isso? E aí o que fez o Ministério do Trabalho e Emprego? Editou um ato, correto? Dispõe exatamente sobre o quê?
sobre a forma de pagamento daquela proporcionalidade. Hoje você já sabe como é que funciona essa questão da proporcionalidade? O camarada trabalhou um mês. Quantos dias de aviso prévio ele tem? Um mês. Nada, não é isso? Olha que tem 30 dias. Gente, a Constituição Federal não fala no artigo 7º, inciso 21, né? Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias. Então, completei um ano, eu tenho o quê? Quantos dias? 30? Aí a norma técnica 184 do MTE vai dizer o seguinte: a cada ano completo eu já considero o quê? 3 dias. Então, se eu tenho um ano, 33, 2 anos, 36, 3 anos, 39, até alcançar o máximo o quê? De 60, porque somado com o mínimo de 30, eu vou receber 90 dias, que é o máximo autorizado por lei. Certo? Mas depois a gente faz essa tabela aí, esquematiza isso. Aí vem sentença normativa, que eu já citei aqui para vocês o que é, sentença arbitral, súmula vinculante do STF. Aí você vai falar, súmula vinculante do STF? Jurisprudência agora é fonte formal heterônoma? Aí essa é uma outra baliza. Mas com relação à súmula vinculante, meus amigos, fiquem despreocupados. Fiquem despreocupados. Por quê? Entende-se, você sabe que o Supremo Tribunal Federal ele pode, após reiteradas decisões por 2/3 dos seus membros sobre matéria constitucional, correto? E que vai, a partir da publicação, ter a sua eficácia vinculante, editar essas súmulas. Então hoje, o que a doutrina entende, na essência da súmula? Que ela é efetivamente o quê? Uma fonte de caráter geral e abstrato. Daí porque ela deve ser entendida assim, como uma fonte formal heterônoma, que é proveniente do poder judiciário, ok? Ou seja, do Estado. Eu trouxe até um exemplo para vocês aí, a súmula vinculante número 40 do Supremo. O TST há muito tempo reconhecia tal situação, inclusive o próprio Supremo Tribunal Federal. Qual seja, se a gente analisar o artigo 8º da Constituição Federal, no seu inciso 4, alguém está com a Constituição Federal aí? Artigo 8º, inciso 4º? Se puder ler para mim, eu agradeço. Ele vai falar de contribuição confederativa, independentemente da contribuição prevista em lei, não é isso? Que é a chamada contribuição sindical obrigatória, o chamado imposto sindical, antigamente. Dessa não tem para onde fugir. A contribuição sindicato perdeu um dia do seu salário do mês de março, não tem para onde correr. Mas eu não sou afiliado ao sindicato. Azar. Todo mundo perde. Todo mundo perde. Beleza? Agora, a contribuição confederativa já é diferente. Já é diferente. Porque a contribuição confederativa ela só pode ser exigida de quem é filiado a sindicato. Por quê? Alguém já acharam aí para mim? Acharam o artigo 8º? Pode ler para mim? Olha só, presta atenção na leitura para a gente entender o porquê da edição da súmula vinculante número 40. A Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. Viu qual é o seu nome, perdão? Anique. Olha só, Anique. Anique, olha só o que você leu. A Assembleia, não está logo no começo aí? A Assembleia. Então, amigos, para a Assembleia fixar, eu tenho que participar dela. Se eu não participo, é porque eu não sou o quê? Associado. Se eu não sou associado, eu não estou fixando. É uma questão de premissa lógica. Logo, se eu não sou associado, não posso ser cobrado da contribuição confederativa, já vista que eu não a votei. Perfeito? E aí, olha a parte final. Já exclui a contribuição confederativa para afirmar, independentemente da contribuição prevista em lei. Isso é uma outra história. Que é o chamado imposto sindical erradamente, que é a contribuição sindical obrigatória. Fechado? E aí a súmula vinculante número 40 diz, é inconstitucional. Olha que legal. Você achou aí, não achou, Luísa? A súmula vinculante 40, não é isso que ela diz? É inconstitucional a cobrança de contribuição confederativa para quem não é o quê? Filiado a sindicato. Beleza? Já guarda essas informações aí para a prova. Douglas, está tudo tranquilo? Beleza, meu amigo. E a jurisprudência? Não estou falando de súmula vinculante.
Uma vinculante é uma outra vertente. E jurisprudência? Será que é fonte? Aí a doutrina, de uma forma majoritária, vai dizer o seguinte, olha, a jurisprudência é fonte formal e indireta. E nós não podemos desprezar essa informação. Quantas e quantas súmulas e OJs nós vamos ler e entender até o final do nosso curso? Vocês nem imaginam, nem eu. Entendeu? São muitas súmulas, muitas OJs. E não são fontes? São ou não são? Embora o juiz ou o tribunal não fique obrigado a seguir uma súmula em razão do seu livre convencimento, se vocês vão ver melhor em processo, a súmula e OJ é fonte, porque pelo menos o que dá o norte, orienta. Então aí se entende, por isso que é fonte formal indireta, porque direta realmente são todas essas anteriores que nós acabamos de citar. Fechado? Foi claro, gente? Beleza. E a CLT? Aí nós vamos falar da CLT. A CLT foi instituída em 1943, né, depois daquela Revolução de 30, com aquelas ideias da Revolução Social, e aí nós entramos naquela era Vargas e tudo mais. E aí vem a CLT, que é a principal fonte formal heterônoma infraconstitucional do direito do trabalho. Agora, eu já vi questão em prova e às vezes você se confunde para responder qual é o status da CLT hoje no nosso ordenamento jurídico. Porque se você olhar aqui direitinho, está assim, ó, decreto-lei. Não é isso? Decreto-lei. E nós temos decretos-leis no Brasil? Aí você vai falar, ué, temos? Olha a CLT aí. Não é, Douglas? Pois é. Só que veja bem, a CLT é de quando? 43. Depois de 43, você sabe quantas constituições nós tivemos? Tá vivo. Algumas. A Constituição de 46, não é isso? Pois é, a Constituição de 67, a Emenda Constitucional 69, que para muitos, né, se entende que foi uma Constituição, e depois é de 1988. Então veja, de 43 até 88 nós tivemos várias outras. Beleza. Só que a questão de fundo é, eu posso entender, tá? A partir deste momento aqui, não mais se editou decreto-lei, para ser preciso, né? 5 de outubro, tá? 5 de outubro de 88. Não mais está autorizado a edição de decreto-lei. Hoje o presidente da República, em caso de relevância e urgência, ele pode adotar medida provisória. Não é isso? Decreto-lei não mais. Aí eu lhe pergunto, Luiz, olha só, analisa comigo calmamente. De 5 de outubro de 1988 em diante, dispor sobre direito do trabalho é competência da União. Tá lá, artigo 22, inciso 1. Perfeito? E tem que ser por lei ordinária ou por lei complementar, não importa, mas tem que ser o quê? Por lei, não é isso? Fechado? Então, qual é o status da CLT? Já que formalmente, veja, não é materialmente, muitos dispositivos da CLT conflitam com a Constituição Federal de 88, concordam? Tem algum exemplo de norma conflitante da CLT, que é de 43, com a Constituição de 88? E é por isso que é preciso, gente, nós entendermos o sistema como um todo. Não adianta nada eu falar isso aqui se você não entender um fenômeno constitucional chamado recepção ou revogação. Entendeu? Então vejam, eu tenho normas aqui da Constituição da CLT de 43 incompatível com a Constituição de 88? Tem. Lá no título, perdão, no capítulo da jornada de trabalho, você vai ver lá que existe possibilidade adicional de hora extra de 30%. E quanto é o adicional de hora extra? No mínimo, 50%. Aí vejam, naquela circunstância prevista na CLT lá, é coisa de caso de força maior, o adicional vai ser de quanto? 30 ou 50? 50. Então veja, a Constituição revogou aquele dispositivo da CLT que dispunha sobre a possibilidade de um adicional menor do que aquele que ela prevê. Fechado? Hein, gente? Alô? Agora, formalmente falando, não há que se falar em constitucionalidade. A Constituição, então, ela foi recepcionada, correto? Naquelas matérias que com ela não conflita e formalmente ela passa a ter um status de lei ordinária. É isso que você vai responder em prova, hein?
Qual é o status da CLT atualmente? Lei ordinária. Ok? Lei ordinária. Fechou? Fechou? Ok. Beleza. Aí, meus amigos, visto isso, não esqueçam também que a competência para legislar sobre o direito de trabalho é efetivamente, né, da União. Agora, coisa interessante. Porque trata-se de competência o quê aqui no artigo 22? Privativa. Tá lá, compete privativamente a União legislar sobre. Aí no inciso 1º, tem lá vários outros e direito do trabalho. Não é isso? Bacana. Só que lá no parágrafo único do artigo 22, está dizendo o seguinte, ó. Lei complementar da União, não é isso? Poderá o quê? Autorizar os estados a legislarem sobre assuntos específicos das matérias relacionadas neste artigo. Olha que legal. Direito de trabalho é muito amplo, concorda comigo? Concorda comigo? Direito de trabalho é muito amplo. Você sabe a diferença entre salário mínimo nacional e salário mínimo regional? Se você abrir o jornal hoje, não tem lá salário mínimo regional? Qual é o salário mínimo regional aqui do Rio de Janeiro? Hã? Quanto? 0. Como assim, Fagner? 0? Senhores, daqui de hoje em diante, isso é um marco, ok? De hoje em diante, nunca mais falem salário mínimo regional. Nunca mais. Não existe salário mínimo regional. Isso existia antes do advento da Constituição de 88. Mas a Constituição não tem como um dos objetivos reduzir as desigualdades regionais? Não tem? Em razão disso, ela estabelece no artigo 7º, inciso 4º, que o salário mínimo ele é nacionalmente unificado. Exatamente para evitar o quê? Imigração e imigração. Como acontecia antigamente na década de 70 e 60, né? Que muitos nordestinos, inclusive a minha família, veio para o Rio de Janeiro na busca de melhores condições de trabalho, porque o salário regional de lá, por exemplo, naquela época era 100 e aqui era 500. Entendeu? E aí as cidades cresciam desordenadamente. Hoje não. Qual o salário mínimo de Alagoas? 840. Qual o salário mínimo do Rio de Janeiro? Hã? E de Curitiba? Não é isso? E assim vai. É idêntico, não muda. Então, Fagner, eu não entendo. Porque se o salário mínimo é nacionalmente unificado, e não sou eu que estou falando, é a Constituição que assim o diz. Ok? Está lá no artigo 7º, aqui ó, inciso 4º. Aí você vai falar, então o que eu estou lendo no jornal todo dia? Quando eu leio lá piso salarial, piso salarial. Perdão, já dei a cola, né? Quando eu estou lendo lá salário mínimo, é piso salarial. Por quê? O parágrafo único deste artigo não diz que lei complementar da União poderá autorizar os estados a legislarem sobre assuntos específicos das matérias previstas no artigo? Não é isso? Piso salarial é um assunto específico de direito do trabalho. Ok? Então, esta lei complementar que ela existe, ok? Lei complementar 100, ela autoriza, portanto, que os estados, e aí eu incluo também o Distrito Federal, pela sua natureza híbrida, ok? A legislarem sobre este assunto, que é piso salarial. O piso salarial da doméstica no Rio de Janeiro é maior do que o salário mínimo nacional. Agora, se não tiver piso fixado em lei ou em convenção coletiva, aí eu vou observar o quê? O salário mínimo nacional. Beleza? Essa semana, por exemplo, eu atendi um cliente, né, que ele chegou lá com uma reclamação trabalhista de uma empregada doméstica. Por quê? Ela ficou com ele 4 anos e meio e ele pagava o salário mínimo nacional durante esse período todo. E sempre teve o quê? Piso salarial. Aí, obviamente, ela procurou um advogado especialista, né? Por falta de sorte minha, não fui eu, né? Para pedir o quê? As diferenças salariais. E eu vou ter que defender isso. Qual é a defesa? Faz acordo, né? Faz acordo. Tem defesa, tem que pagar o quê? O piso. Não pagou, mas o que eu vou fazer aqui é protelar. Não é isso? Porque a condenação vai existir, não tem jeito. Entendeu? Não tem jeito. A minha tese poderia ser a depender da carga horária dela. Que aí haveria o quê? Uma redução proporcional.
profissional. Isso é admitido pela jurisprudência. Mas não era o caso. Trabalhava 44 horas. Então, né, não tem alternativa. Mas entenderam? Então, piso salarial é diferente de salário mínimo. Salário mínimo é nacionalmente unificado, estabelecido por lei. Correto? Enquanto que o piso salarial ele é estabelecido por lei estadual do Distrito Federal ou por norma coletiva. Fechado isso? Tá certo, gente, ou não? Vocês já estão com sono? Já querem tomar café? Não, né? Já querem almoçar? Não, né? Beleza. Então vamos seguir. Vamos lá ver o artigo 8º da CLT, que ele é extremamente importante. A redação aqui é literal, tá, gente? Preste atenção no seguinte, ó. As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho. Aí você vai se perguntar assim, eu quero que vocês entendam todas as particularidades deste artigo. As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho. Beleza. Fagner, olha só, por que ele fala sobre autoridades administrativas? Você sabe que a CLT ela é dividida em 3 partes. É o direito material do trabalho, o direito administrativo do trabalho e o direito processual do trabalho. Muitas questões não são resolvidas no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego? Sim. Não são? Então, as autoridades administrativas elas têm que se valer de quais fontes? Dessas que nós estamos analisando. Ok? Da mesma forma, a própria Justiça do Trabalho. Só que lá na CLT, você sabe que tem 2 dispositivos que versam sobre a aplicação subsidiária de outros diplomas, não é isso? No processo de conhecimento, o artigo 769. E no processo de execução, o artigo 889. Que não é o que a gente está analisando aqui, ok, gente? Não confundam. Lá é a aplicação supletiva de diplomas processuais. Aqui, nós vamos falar de aplicação subsidiária de diplomas materiais. Tá claro o que eu estou falando? Então vamos lá. Na falta de disposições legais ou contratuais, olha lá, Cânio, já esqueci o nome. Anique, ó. Nas falta de disposições legais ou contratuais, tá vendo, minha amiga? Isso aqui é o que baliza boa parte da doutrina para afirmar que o contrato é fonte do direito do trabalho. Porque se a lei não prevê, onde eu vou encontrar a solução? Ou é no contrato de trabalho ou é na norma coletiva, não é isso? E se eu não encontrar? Decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, olha a fonte aí, ó. Tá vendo? Por analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, e ainda de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, que é o direito internacional, o direito estrangeiro, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. Você sabe o que é analogia? Sabe o que é analogia? Comparação? Analogia é o seguinte: se eu tenho o mesmo fato, eu vou aplicar o mesmo direito, ainda que não tenha previsão legal. Vou te dar um exemplo. Eu sou contratado para ser eletricista numa determinada empresa. Mas além de eletricista, eu também desempenho as atribuições de mecânico, as atribuições de carpinteiro, as atribuições de soldador. Ou seja, o que está havendo aqui comigo? Um acúmulo de funções. Concorda? Um acúmulo de funções, não é desvio, é acúmulo. A minha atividade preponderante é de eletricista, mas eu acumulo outras. Fechado? Aí eu vou procurar um advogado trabalhista. Bom. Fala assim, ó, doutor, a situação é a seguinte, eu fui contratado para fazer isso, mas eu fazia isso tudo aqui, ó. Aí ele, vamos ajuizar uma ação lá na Justiça do Trabalho e procurar, né, um adicional e buscar um adicional por acúmulo de função. Vamos ver a norma coletiva, se ela trata do assunto. Não, não trata. Não tem lei específica, a lei do eletricitário não fala de acúmulo de função. Então eu buscaria onde? Na norma coletiva, não tem. Se a norma coletiva não tem, eu vou buscar no contrato de trabalho, também não vai ter. Tu acha que o empregador vai constituir alguma prova prejudicial a ele? Não, não vai ter. E agora? O indivíduo consegue ou não consegue um adicional por acúmulo de função? Isso pode estar acontecendo com os senhores. E aí? Consegue ou não consegue? Veja que quando a gente fala em acúmulo de funções, depois nós vamos falar disso aí melhor, né?
não é simplesmente, eu sou assistente administrativo, vai ali no banco pagar uma conta, estou acumulando a função de boy. Não. Né? São acúmulos relevantes, onde o jus variandi do empregador não respeita as limitações das atribuições principais do contrato. Ok? É isso. Então veja, numa situação dessa, eu vou ajuizar uma reclamação trabalhista e vou buscar o acúmulo de função. Aí você vai me perguntar assim, Luiz, mas você vai fundamentar em quê, Fagner? Se não tem lei específica, ou a lei específica tem, mas não regula, convenção não prevê e o contrato também não regula naquela situação. E agora, meu querido Douglas, como é que eu faço? Eu vou buscar a solução através de analogia. A única lei do Brasil que regula a questão do adicional por acúmulo de funções é a lei dos radialistas, uma lei da década de 60, que diz que quando houver acúmulo de função, vai ser devido ao adicional de 10, 20 ou 40%, a depender do nível da acumulação. O que eu vou estar fazendo? Aplicando o quê? Costume? Jurisprudência? Vou estar aplicando analogia. É o mesmo fato? Não tem norma regulamentando? Então eu busco numa outra norma e aplico naquela situação concreta. Isso é analogia. Tranquilo, gente? Legal? Bom, visto isso, só coloquei uma observação aqui para vocês terem essa ideia. A doutrina majoritária assenta que as fontes formais do direito do trabalho estão esculpidas no dispositivo em apreço, ou seja, aqui no artigo 8º, né, dentro de tudo que a gente já tem falado. Só que este artigo tem um parágrafo único, que é extremamente importante. Olha aqui, que é a chamada fonte subsidiária. O parágrafo único ele é muito claro e toma cuidado com isso. O direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho, naquilo em que não for incompatível com os princípios fundamentais deste. O que é o direito comum? O direito civil, por exemplo. Vocês já ouviram falar em desconsideração da personalidade jurídica? Já? O que é a desconsideração da personalidade jurídica, inclusive a inversa? A inversa é mais complicada, não é? O que é a desconsideração da personalidade jurídica tradicional, importada lá do direito norte-americano? Nós temos 2 artigos que versam sobre isso, né? Estamos falando de direito material, e você vai falar, por que você está falando sobre isso? Isso é matéria de processo, desculpa, não é. É matéria de processo incidente, o tramitar desse negócio, aí eu concordo. Mas desconsideração da personalidade jurídica é instituto de direito material. E aí, por que eu estou dizendo isso? Na hora de você analisar por que você aplica o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor ou o artigo 50 do Código Civil de 2002, você tem que entender que a aplicação deles no direito do trabalho se dá por autorização não do artigo 769 da CLT. Entendeu, Douglas? Porque desconsideração não é direito material, então é com base no parágrafo único que eu vou aplicar o artigo 28 do CDC ou o artigo 50 do Código Civil para requerer em processos a desconsideração da personalidade jurídica. Deu para entender isso? Deu ou não deu, gente? Porque olha só, a formação de uma pessoa jurídica é regulada por norma processual ou norma de direito material? Hein? É a CLT na sua parte processual que fala sobre constituição de pessoa jurídica? Não. É o CPC? Não. É o Código de Processo Penal? Não. É o Código Civil, que é um diploma o quê? Material. Quer ver uma outra coisa que vocês confundem? Não sei se a Kelly falou, se não falou, já vou me adiantar. Prescrição. Prescrição é norma de direito material ou processual? Material. Só que ele é reconhecido o quê? Dentro do processo. Mediante a arguição, obviamente, da empresa, não é isso? Numa prejudicial de mérito lá na contestação. Deu para entender? Então, é norma material, só que reconhecida no processo. A desconsideração da personalidade jurídica não foge. É instituto de direito material e é aplicado por autorização do parágrafo único do artigo 8º da CLT. Fechado, senhores? Nenhuma dúvida? Coloca essa observação para mim, por gentileza. A desconsideração da personalidade jurídica, para depois dizer que eu não ditei nada.
Vamos lá, a desconsideração da personalidade jurídica vírgula, embora seu reconhecimento se dê no âmbito processual, é um instituto, vírgula, né? É um instituto de direito material aplicado no direito do trabalho por autorização do parágrafo único do artigo 8º, por autorização do parágrafo único do artigo 8º da CLT. Vocês vão ler, então já quero ficar, né, bem delineado com o tema, em algumas oportunidades, a questão que envolve a nomenclatura efetiva das teorias, considerando os artigos 24 e 50, ok? O artigo 28 ele é denominado teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, enquanto que o artigo 50 ele é considerado como teoria maior. Gente, eu acho que a própria nomenclatura já é autoexplicativa, concorda? Porque um é teoria maior, outro é teoria menor. Porque aqui as hipóteses de desconsideração são maiores do que aquela prevista no artigo 28 do CDC. Você vai ler em casa o artigo 50, você vai ver que são várias situações que admitem a desconsideração. Enquanto que no 28 do CDC, mais restrito. Tranquilo? Tá legal?